quem nós somos, está aqui no livro de Gênesis. Ele também explica quem somos e por que agimos como agimos. Por que nós agimos enquanto seres humanos, enquanto humanidade, por que agimos como agimos. Vamos ler Gênesis a partir do versículo 6. Nós já lemos aqui capítulo 3, eu quero ler agora o capítulo 3, a partir do versículo 6. Encontraram? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que fizeste, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Viemos aqui para termos um encontro com o Senhor. Cremos que quando nós nos reunimos em Teu nome, o Senhor se faz presente. E que essa presença santa do Senhor alcance os nossos corações. Não tem ninguém capaz de alcançar o coração do outro a não ser o Senhor. Até o nosso próprio coração nos prega peças e nos engana muitas vezes. Mas o Senhor conhece o nosso, conhece o coração de cada um de nós que aqui estamos, e nós queremos te suplicar: alcance os nossos corações. Dá-nos a tua palavra nessa noite, desperta-nos, aviva-nos, ilumina os nossos olhos e dá-nos o entendimento do Senhor. Livra-nos também de toda perturbação e de toda inquietação. Oramos e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Como estava lhes dizendo, o próprio nome Gênesis quer dizer origem, início de todas as coisas. E já lhes disse também que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, querendo entender o plano de Deus para o ser humano, a história da salvação, o plano da salvação de Deus para nós precisamos olhar a Bíblia nessas três perspectivas. Primeira, a criação. Deus criou o homem bom e perfeito.
Mas, segundo o sábio de Eclesiastes, este se meteu em muitas confusões. Ou seja, esse homem que nós conhecemos hoje, essa humanidade que nós conhecemos hoje, e quando eu digo humanidade, não apenas na alteridade de conhecer o outro, do outro nos conhecer, mas a partir do conhecimento que temos de nós mesmos. Essa humanidade de hoje não é a mesma que Deus criou. Aconteceu aí um tropeço no percurso que fez com que esse ser humano, essa humanidade, ela ficasse completamente diferente do plano original e da criação original de Deus. É impressionante, né? É impressionante as maldades que o ser humano é capaz de praticar. É impressionante a capacidade de trair afetos, de ser desafeiçoado, de perder a afeição, o respeito, o amor, a dedicação, a entrega que esse ser humano dos dias atuais, desse tempo presente, essa humanidade que nós chamamos a humanidade da queda. Então Deus criou o homem bom, perfeito, harmonioso, que não tem nada a ver com esse homem, com essa humanidade que nós conhecemos hoje. É impressionante a capacidade que nós temos de criar conflitos, de romper, de criar facções, de dividir, de brigar, de desentender, de mentir, de iludir, de enganar. Uma coisa muito ruim aconteceu conosco, que é o pecado, que é a queda. Mas graças a Deus que não para aí. Deus, por meio de Jesus, está fazendo uma nova humanidade. Amém? Deus criou o homem se desviou de Deus, do propósito de Deus, pecou, afastou-se de Deus, se perdeu, virou tudo isso que nós conhecemos hoje, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, está redimindo essa humanidade. Está fazendo uma nova geração, uma nova criação. Em Cristo Jesus, somos novas criaturas. Já fazemos parte da nova criação, da nova geração de Deus. As coisas velhas ficaram para trás. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, a colinha está aí, ó, podem ler aí. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que mais? Eis que tudo se fez novo, e as coisas antigas, as coisas velhas ficaram para trás. O que ficou para trás? Esse homem do pecado, esse homem da iniquidade. Uma nova criação, uma nova geração, um novo homem está sendo feito, recriado em Cristo Jesus, em imagem e a semelhança do Senhor Jesus. Criação, queda, redenção. Criação, queda, pecado, nova criação, nova geração, a partir de Jesus, em Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança da glorificação. Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança que nós temos de uma nova geração, uma nova criação, rumo à glorificação. Mas nós encontramos isso aqui no livro de Gênesis. Nós já lemos aqui sobre a queda. No último domingo, quando falamos aqui sobre o livro de Gênesis, vocês vão de se lembrar, falamos aqui sobre a meta-história, a história além da história, que no nosso caso de seres humanos, nós caímos e caímos sim,
mas essa queda ela foi induzida, o ser humano foi iludido maldosamente pela serpente, a antiga serpente, o grande dragão, Satanás, o diabo, que ilude o mundo inteiro, iludiu ali o ser humano, os nossos primeiros pais. E que isso aconteceu porque nós estamos envolvidos numa história muito maior do que nós. Expliquei aqui nessa meta-história que a partir do homem criado, a pretensão de Deus com esse ser humano é exatamente julgar a Satanás. Nós já estamos julgando o mundo caído e também os anjos caídos, e naquele dia nos assentaremos como referência para o julgamento dessas hostes angelicais da maldade. Então, a queda do ser humano, ela foi induzida, Eva foi iludida por Satanás e, consequentemente, Adão veio e caiu nessa mesma ilusão. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre as consequências da queda, as consequências do pecado. Qual foi a primeira consequência da queda? O que se fez sentir assim imediatamente logo após a queda? Logo após essa transgressão? Logo após o homem fazer aquilo que Deus lhe disse que não era para fazer? Qual foi a primeira consequência? A primeira consequência é que o relacionamento com Deus foi quebrado. A comunhão com Deus foi quebrada. Uma barreira enorme, intransponível, foi colocada entre Deus e o homem. É a barreira da separação. A evidência de que alguma coisa não estava bem no relacionamento do homem com Deus foi o fato dele se esconder. A primeira coisa que os nossos pais fizeram quando transgrediram foi exatamente se esconder de Deus, se esconder da presença de Deus. Fugiram da presença de Deus. Não se sentiam mais confortáveis na presença de Deus. Aquele relacionamento que era maravilhoso, extraordinário, abençoador, aquele relacionamento passou a ser um relacionamento de desconfiança e de medo. Eles se escondem, eles fogem de Deus e fogem da presença de Deus. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa de Deus. Quando é que nós sabemos que um relacionamento foi quebrado? Quando não nos sentimos mais à vontade com tal pessoa. É interessantíssimo. Uma amizade de muitos anos. Uma amizade que tinha muita cumplicidade. De repente, quando esse relacionamento é quebrado, o que acontece? Um não dá conta de olhar nos olhos do outro. Não consegue fitar os olhos. Porque os olhos são as janelas da alma. O olhar vai refletir o que está no coração. A evidência de que o relacionamento foi quebrado é que o outro não se sente mais à vontade conosco e nem nós também nos sentimos à vontade com ele. O relacionamento foi quebrado. Eu tenho certeza que muitos de nós já vivenciamos isso. É impressionante, não é? Quando um relacionamento é quebrado, por exemplo, o relacionamento de casamento. Os dois vivem ali anos a fio, partilhando cama, partilhando corpos, partilhando o mesmo teto, partilhando projetos, partilhando sonhos, partilhando até mesmo a vida financeira, mas quando quebra o relacionamento,
entram coisas muito ruins. Ressentimento, mágoa, ódio, mal-estar e, na maioria das vezes, não conseguem mais estar na presença ali um do outro. É quando o relacionamento fica quebrado. E nós acabamos de ler aqui. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Como se alguém pudesse fazer isso. Mas é uma ilusão tão grande que o homem acha que ele pode se esconder de Deus. O fato aqui de se esconder de Deus é a certeza, a evidência clara de que aquele relacionamento que era bom, que era saudável, que era abençoador, esse relacionamento com Deus foi quebrado. E a partir de então, todos os descendentes de Adão, eu e você já nascemos debaixo dessa maldição, desse relacionamento quebrado com Deus. Uma barreira de separação. É o que nós chamamos do pecado, teologicamente, o pecado federativo, ou seja, ele passa, ele é compartilhado, e nós herdamos dos nossos pais essa vã maneira de viver esse distanciamento de Deus. Mas para mim é uma das partes mais tristes da Bíblia. É saber que esse ser humano, criado por Deus e para Deus, criado por Deus para poder fazer parte da Trindade Santa, aquela harmonia, aquela paz, aquele relacionamento extraordinário entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amor, harmonia, alegria, companheirismo, cumplicidade. Deus cria o ser humano para fazer parte dessa comunhão, para fazer parte dessa alegria, desse relacionamento intenso, de bênção, de alegria, de harmonia. Isso aqui quebra esse relacionamento. O pecado quebra esse relacionamento porque ele é uma ofensa. Ele rompe a confiança entre nós e o nosso Deus. Ficou bloqueado, ficou quebrado. Ao ouvirem a voz do Senhor, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. Esconder da presença de Deus significa quebra da comunhão. Quebrou a comunhão. Não se sentem mais confortáveis um na presença do outro. Alguma coisa se perdeu, que é esse vínculo de amor. Uma barreira se levantou. Essa é a primeira consequência do pecado. Separação entre nós e o nosso Deus. Na sequência do texto, outras consequências do pecado. Medidas paliativas. Nós somos mestres até hoje para fazer isso. Uma solução humana e supérflua. O que eles fizeram? É impressionante. Pós-facto, quando pecaram, os olhos se abriram, caiu a ficha. Fizemos besteira, pecamos. O que nós vamos fazer? O que nós devemos fazer? Ir para Deus. Mas o que eles fazem? Se escondem de Deus. Está escrito aqui que eles perceberam que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso é uma medida paliativa. Isso não resolve. Isso tapa o corpo, mas não conserta o coração, não conserta a alma. Eu poderia fazer uma analogia aqui sem risco nenhum de comprometer a doutrina, dizendo que esse coser de folhas é a religiosidade humana.
Pasmem, é mais fácil ir andando de pé daqui à Trindade do que chegar diante de Deus, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me perdoa. É muito mais fácil dizer: Senhor, eu vou te dar X de todas as minhas rendas, do que dobrar os joelhos, curvar o coração, render-se na presença de Deus e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu reconheço que eu tenho o coração duro. Eu reconheço, eu errei, eu pequei, mas ao invés de fazer isso, o que nós fazemos, o que a humanidade faz? Busca caminhos alternativos, busca atalhos, busca fazer uma roupa que cubra superficialmente, mas que não resolve o problema da alma e do coração. É impressionante como nós gostamos de medidas paliativas, de soluções supérfluas. Assim como nós, ao invés de resolver o problema da forma como deveria ser resolvido, buscaram atalhos, articulações, ao invés de encarar a realidade dos fatos e da situação. A verdadeira solução, queridos, sempre virá do Senhor. Ela nunca virá de nós mesmos. Quem pode resolver o nosso problema é o Senhor. Quem pode nos cobrir, quem pode nos lavar, quem pode nos limpar é o Senhor. É Ele, na bondade e na misericórdia dEle. Mas ao invés de buscar ao Senhor, eles se escondem do Senhor e, ato contínuo, buscam atalhos. É impressionante, seria muito mais fácil a pessoa chegar diante da presença de Deus e dizer para Deus: Senhor, eu pequei, Senhor, eu me meti nessa confusão aqui agora, estou perdido, não sei o que fazer, mas a pessoa prefere muitas vezes buscar o médico, o psicólogo, o psiquiatra, numa tentativa de fugir da responsabilidade e de encarar o seu próprio problema. Não que o psicólogo, o psiquiatra não tenha o seu valor, é óbvio que tem, mas vocês estão me entendendo. Medidas alternativas e medidas supérfluas, ao invés de encarar, de ter a integridade de encarar a realidade do fato. Eu sou duro de coração. Eu pequei. Eu errei. Eu estou vivendo isso aqui porque eu pequei. Senhor, se tem alguém que pode mudar a minha sorte, se tem alguém que pode resolver o meu problema, é o Senhor. Mas o que nós fazemos? Queremos fazer sacrifícios para compensar. Queremos fazer sacrifícios na tentativa supérflua, numa medida paliativa, de querer resolver o problema, ao invés de se humilhar na presença de Deus e de quebrantar o coração. E eu lhes digo, não é difícil subir uma escadaria de joelhos, não é. Não é difícil fazer qualquer outra coisa, o difícil mesmo é se arrepender, é se humilhar, é dar a mão à palmatória e reconhecer assim, de coração, de uma forma transparente e veraz, ao invés de ficar cosendo aí, costurando folhas para tapar buracos que são supérfluos e não vai resolver o problema da alma e do coração. Quem resolveu o problema deles foi o Senhor. Eu fiquei lendo o texto e pensando, como se esconder de Deus? Alguém consegue se esconder de Deus? O Salmo 139 diz que não. Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu descer às profundezas do abismo, lá o Senhor está. Se eu tomar as asas da alvorada e sumir no horizonte, lá o Senhor estará. O querer esconder de Deus já não é uma consequência do pecado, já não é
um fruto do engano que Satanás plantou na mente e no coração do homem. O querer resolver a coisa por si, mesmo que numa forma religiosa, de religiosidade, sem chegar para Deus em arrependimento e quebrantamento, já não é também uma forma desse homem já estar enganado, iludido, dominado, corrompido pelo pecado? Claro que é. Perdeu de vista a glória de Deus, perdeu de vista o relacionamento com Deus e o único que pode realmente resolver a situação. E é interessante que Deus, na sua onisciência, sabendo de tudo que está acontecendo, Deus pergunta para o homem: onde é que você está? Onde é que você está? Gente, essa pergunta, ela não é geográfica, ela não é local, ela é existencial, ela é espiritual. Onde é que você está? É uma chamada à responsabilidade. O que é que você está fazendo? Onde é que você está? Por que você se esconde? É óbvio que o Senhor sabia onde o homem estava, tanto em termos físicos quanto espirituais. Mas ao perguntar, o Senhor está chamando esse homem à responsabilidade, arrancando-o das trevas e trazendo-o para a luz. Essa pergunta, onde você está, né, é uma chamada à responsabilidade, mas é para que o outro também tenha a percepção de que ele está perdido. Onde você está? Você está perdido, querido. Você está na escuridão, você está se escondendo, você está perdido. Enquanto eu lia o texto, né, e pensava nessa pergunta de Deus fazendo para o homem, eu me lembrei de um fato que aconteceu alguns anos atrás. A Débora, recém-habilitada, já começando a dirigir, né, e ela está aqui me ouvindo. E todo mundo, e principalmente os jovens, quando começam a dirigir, eles acham que já podem ir para qualquer lugar, já sabem tudo. E eu estou lá em casa à tarde, o telefone toca, eu vejo, é a Débora. E eu atendo o telefone e ela desesperada: pai, a bateria do celular está acabando, tem menos de 1% e eu não sei onde é que eu estou. Ela tinha ido para Jaiara para buscar alguma coisa, um vestido, não sei, e entrou por aquelas vielas e habilitada, desesperada, vocês precisavam ouvir a voz dela. Eu fiquei mais desesperado ainda, né? Pai, a bateria do celular está acabando e eu não sei onde é que eu estou. Para, minha filha, onde é que você está? Só me diga, olha ao redor, veja alguma coisa e me diga o que você está vendo, onde é que você está? Pai, eu estou vendo aqui restaurante popular. Então fica aí. Quando fazemos essa pergunta, onde você está, é para que o outro também perceba que ele está perdido. Não é verdade? Deus, ao perguntar para o homem onde é que você está, é para que ele perceba que ele está perdido, ele está desorientado, e o único que pode tirá-lo dessa condição de perdição, de desorientação, é o Senhor. É o Senhor, gente. O pecado nos desorienta. Viver num mundo caído em pecado, em iniquidade, é desorientador. Onde você está é uma pergunta que chama a responsabilidade, mas para que o outro também perceba que ele está perdido. Adão, você está perdido, querido. Onde é que você está? O que você foi fazer? O que você está fazendo da sua vida? E ela me disse onde estava e eu saí de casa muito rapidamente, como qualquer pai faria. E preciso ver o sorriso, a iluminação do rosto dela quando viu o meu carro se aproximando.
Se isso acontece nas nossas relações imperfeitas, nos alegramos quando somos encontrados e quando somos orientados e conduzidos. O que dizer quando somos encontrados por Deus? Quando nos deixamos ser guiados por Deus, nos deixamos ser guiados pelo Senhor. Eu não sei quantos de vocês, mas eu sei o que é viver nas trevas. Eu sei o que é viver na escuridão. Eu sei o que é viver no seio de uma família que não tem o Senhor. Que tem a religião, mas que não tem o Senhor. Não tem a graça de Deus, não tem o favor de Deus, não tem a presença de Deus, eu sei. Mas também sei o que é viver hoje na luz de Deus, na comunhão com Deus, na bênção de Deus, na direção de Deus. Eu sei o quanto é iluminador quando Deus nos chama, onde você está, o que você está fazendo, por que você esconde. Diga-me onde é que você está, que eu vou te buscar. É o que Deus faz, gente. É o que o Senhor faz. Diga-me onde você está. Só diga o que você está vendo. Você nem precisa saber o todo da situação. Mas diga, onde é que você está? O que você está vendo? Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu me perdi. Senhor, estou vendo aqui só um letreirozinho. Para Deus é suficiente. Eu vou te buscar. É o que Deus fez. Quando Deus pergunta, é porque Ele quer buscar. Ele quer trazer. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu não sei como é que um ser humano consegue insistentemente fugir de Deus, esconder-se de Deus, distanciar-se de Deus. Como é possível, gente? E essa voz de Deus sempre ecoando nos nossos ouvidos humanos: onde é que você está? Nos escondemos, nos perdemos, nos desorientamos, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não nos deixa entregues aos nossos pecados, às nossas loucuras, aos nossos enganos, se nós ouvirmos a sua voz e respondermos para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu estou perdido, eu não sei onde eu estou, não sei onde me meti, não sei que buraco é esse, que viela é essa, mas, Senhor, eu estou aqui, socorro. Deus nos busca. Nós percebemos então que a situação do ser humano é essa, de perdido, de distanciado de Deus. E outra coisa que eu vi também como consequência do pecado, gente, isso é uma miséria, uma desgraça. Ao invés de se posicionarem, e aí eu não posso culpá-los, isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? Eles se colocam como vítimas, né? Eles se vitimizam. Ah, Senhor, ouvi a tua voz no jardim, estava nu e me escondi. Quem foi que disse que você estava nu? Como é que você sabe? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Ouvi tua voz no jardim, tive medo. Poxa vida. Um relacionamento que era pacífico, que era amoroso, se transforma num relacionamento de desconfiança, de medo. Eu tive medo e me escondi. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore
da qual eu ordenei que não comesse? É difícil entender essa pergunta. Você comeu da árvore que eu disse que não era para você comer? Você comeu do fruto da árvore? Qual que é a resposta que se espera? Sim, Senhor, comi. Mas qual foi a resposta que ele deu? Qual foi a resposta? A mulher que me deste para estar comigo foi ela, Senhor. Ela que me deu. Mas não é isso que Deus está perguntando. Por que que nós não somos diretos e íntegros com Deus? Por que que nós sempre buscamos justificativas? Por que que nós queremos buscar no nosso histórico familiar situações que justifiquem o nosso erro, o nosso pecado? Por que que nós queremos fazer um levantamento da nossa história, do nosso temperamento, das nossas convivências, da nossa formação, para poder justificar a miséria de um erro que nós cometemos, ao invés de termos integridade e dizermos: sim, Senhor, eu infelizmente comi, porque eu sou cabeça dura, eu sou rebelde, eu sou pecador? Mas não. É impressionante, gente. Não me regozijo com isso de forma alguma, mas é impressionante você conversar com alguns irmãos. Irmão, você sabe que é pecado. Você sabe que a palavra de Deus, ela é muito clara. Aí vem as justificativas. Aí começa. Ah, mas ela não cuidava direito de mim. Ah, mas ela nunca me ofereceu, nunca me preencheu. Quem é que vai te preencher, querido? Quem é que vai suprir as suas carências? Não existe um ser humano, por melhor que seja, por mais perfeito que seja, que vai preencher todas as suas carências. Quantos filhos reclamam dos pais e jogam todo o seu fracasso, todos os seus pecados, todas as suas mazelas em cima do pai, em cima da mãe? Dando voltas, pelo amor de Deus, seja honesto, seja íntegro. Senhor, sou eu sou pecador, Senhor, eu comi, você comeu. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, ela me seduziu, ela foi iludida, aprendeu a iludir, foi enganada, aprendeu a enganar, ela me iludiu, ela me enganou. Não é isso que eu estou perguntando. Você comeu, você fez, você pecou. Mas nós não somos diretos, não somos íntegros, não somos honestos, ficamos jogando a culpa para cima dos outros. Não confessam, não se arrependem e transferem a culpa ou a responsabilidade para o outro. É bem possível que o outro possa ter tido uma colaboração no nosso tropeço, né? Mas a responsabilidade é nossa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade se nós quisermos ser libertos. A mulher que me deste. E você, Eva, o que é isso que você fez? É difícil responder isso, gente. O que foi que você fez, Eva? Ao invés dela responder diretamente, o que ela responde? A serpente. É a culpa da serpente, Senhor. A culpa é da serpente. Olha, se o diabo pudesse ir no Procon, ele ia denunciar muitos crentes. Porque é o diabo para cá, a culpa é do diabo, a culpa é do inimigo, e nunca assume a responsabilidade para ser curado, para ser liberto, para ser perdoado.
Não desconheço os desígnios dele e não posso dizer que, na maioria das vezes, é dar um empurrãozinho sim para a gente tropeçar, mas a responsabilidade é nossa. Eu preciso ter integridade. Se eu quiser o perdão de Deus, a bênção de Deus, a libertação de Deus, eu preciso ter integridade. Eu preciso dizer para Deus: Senhor, isso é um buraco do meu coração. Isso é uma carência do meu coração. Isso é um vazio do meu coração que eu não permiti o Senhor preencher e eu quis preencher com outras coisas. Cada dia eu fico mais impressionado com essa sociedade judicializada, que é só o meu direito e nunca a minha responsabilidade. É impressionante. Alguns anos atrás, quando teve aquela quebradeira em Londres, né, que o pessoal quebrou as lojas, roubou tênis, roubou as coisas em Londres. Eu me lembro de ler um pensador britânico, ele dizendo que nós vivemos numa sociedade judicializada onde só pensamos no meu direito, mas nunca pensamos na minha responsabilidade. É impressionante viver numa sociedade como a nossa hoje, psicologizada, influenciada por Freud, que sempre é a culpa do outro, nunca minha. Eu não posso me sentir culpado, eu não posso me responsabilizar por nada. Ou é culpa do meu pai, ou é culpa da minha mãe, ou foi a minha criação, ou foram as pessoas com quem eu convivi. Ok, pode ter influenciado, mas e você? Não confessam, não se arrependem, transferem a culpa, a responsabilidade para o outro. Quanto mais cedo, gente, eu me humilhar, quanto mais cedo eu me dobrar, quanto mais cedo eu me quebrantar, deixar de me vitimizar, deixar esse complexo de inferioridade, de Joãozinho sem braço, e assumir: não, Deus me fez um ser humano responsável, Deus me criou com capacidade de escolhas, com capacidade de decisão. A escolha é minha, a decisão foi minha, fui eu quem comi, Senhor. Ficaram na defensiva, se justificando de algo que de fato haviam feito. Se não nos arrependermos, se não confessarmos, se não pedirmos perdão, ficaremos reféns e aprisionados. Não seremos libertos. Eu creio que essa vitimização já era efeito do pecado na vida deles. Iludidos, enganados, não percebiam claramente o que estavam fazendo diante de tantas evasivas apresentadas. Sempre encontraremos milhares de desculpas para não assumir os nossos pecados, nossos erros e nossas falhas de caráter. Sempre buscaremos, por causa do engano do pecado, por causa da queda, sempre buscaremos os caminhos mais curtos. Sempre ficaremos na defensiva. E quanto mais na defensiva, e quanto mais nas justificativas, mais distantes ficaremos do perdão de Deus, da graça de Deus e da libertação de Deus. Assuma: Senhor, eu sou um fracassado. Conversando com um homem de Deus muito querido, na liberdade do Senhor que a gente tinha, ele me disse: eu só fiquei liberto da cobiça e da lascívia o dia que eu cheguei para Deus e disse: Senhor, eu estou perdido. Eu sou um adúltero, Senhor. Não me deito fisicamente com nenhuma outra mulher além da minha, mas na mente, nos olhos e no coração, eu levo dezenas para a cama. Eu sou um adúltero, Senhor. Eu sou um adúltero. Ao invés de culpar a roupa das mulheres,
ao invés de culpar a sociedade desavergonhada, ele chega para Deus e fala: Senhor, o problema está em mim, o problema está no meu coração, o problema está nos meus olhos, sou eu, Senhor. Eu preciso da libertação do Senhor. Eu sou um adúltero. Mas é muito difícil, né? É muito difícil você chegar para Deus e dizer: Senhor, eu sou um adúltero. Senhor, eu sou um ladrão, Senhor. Senhor, eu sou um mentiroso. É muito difícil. Mas se nós não confessarmos, se nós não nos responsabilizarmos, se não nos arrependermos, se não assumirmos para Deus agir, para Deus trabalhar, para Deus libertar, nós ficaremos aprisionados. Nós ficaremos aprisionados. Que Deus nos ajude. Nós caímos, mas Deus em Cristo nos coloca de pé. Nós pecamos, mas não precisamos ficar aprisionados pelo pecado. Nós somos pecadores e pecamos, mas o pecado não precisa ter domínio sobre nós. Aleluia, glória a Deus. Não estamos mais sob o domínio. Em Cristo, nós não precisamos mais viver subjugados pelo pecado. Podemos viver, sim, uma vida limpa, santa e liberta para a glória de Deus. Passamos por essa fase da queda, mas chegamos em Cristo Jesus, no qual temos salvação, redenção, perdão e libertação. Uma nova vida. Essa página pode ser virada e podemos viver uma vida íntegra de homens e mulheres de Deus para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? O que nós aprendemos aqui nessa noite e que precisamos levar para casa, para o nosso coração? Quando nós não nos sentimos confortáveis na presença do outro, é porque a comunhão está quebrada. Quando nós não conseguimos mais estar na presença de Deus ou fugimos da presença de Deus, é porque a graça, a comunhão foi quebrada. Não adianta buscar medidas paliativas, por mais heróicas e sacrificiais que elas sejam, não resolverão o nosso problema. Não vão resolver. Onde você está? Senhor, estou perdido. É isso, Senhor, eu estou perdido. Não se vitimizar, confessar, arrepender, assumir a responsabilidade. Senhor, eu sou isso aí, fui eu, Senhor. O Senhor me perdoa? Davi. Esse homem és tu, ó rei. É você mesmo. Meu Deus do céu. Fui achado pelo meu pecado. Sou eu. Eu pequei. Eu pequei. Saul não. Saul, você não deveria ter trazido os bois e as ovelhas. A palavra do Senhor foi clara para você. Não era para trazer bois e ovelhas. Oh, profeta, esses bois e essas ovelhas aí é para sacrificar para o Senhor, é para o Senhor. Religiosidade. Obedecer, Saul, é melhor do que o sacrificar. A desobediência é igual ao pecado da idolatria. Obedecer é melhor do que sacrificar. É impressionante, né? A gente percebe também, às vezes nós pecamos contra o nosso irmão, ao invés de chegar para ele e falar assim: irmão, me perdoa. Às vezes nós ficamos dando volta, né? Às vezes o marido ofende a mulher, ela está lá com a tromba grande, com razão, né? Chateada.
Aí o marido vai lá na loja, compra um presentinho para ela, de preferência uma joia cara, dá para ela, ao invés de chegar e falar assim, me perdoa. Você me perdoa? Eu sou isso aí, você está convivendo comigo, sabe? Eu errei, eu pequei contra você. Mas parece que é mais fácil fazer o atalho, né? Do que assumir, do que se arrepender. Precisamos arrepender, gente. Viver uma vida de arrependidos, para a glória de Deus. Senhor, a tua palavra é a verdade. Ela também não volta vazia. Está escrito, ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito que o Senhor tem. E nós nos submetemos a ela nessa noite. A nossa oração inicial foi que a tua palavra pudesse alcançar os nossos corações. Que ela pudesse tocar os nossos corações. Para um posicionamento. Deixarmos de escusas, justificativas e sermos íntegros com o Senhor, com o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor. Ninguém melhor do que o Senhor sabe que somos pecadores. Ninguém melhor do que o Senhor sabe que fomos enganados e somos enganadores. Não tem nada mais corrupto e enganoso do que o nosso próprio coração. Mas o Senhor conhece, muda a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida. Traga-nos para essa nova realidade espiritual de seres transformados, nascidos de novo, em Cristo, uma nova criação. Essas coisas velhas ficaram para trás, somos novas criaturas. Aleluia. A solução está no Senhor. A provisão vem do Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém.